Bom, então vamos lá, pessoal, do sétimo. Então, nós estamos falando sobre simetria, tá certo? Para quem chegou agora, eu tô só dando uma repassada, tá bom? Nós estamos falando de simetria, falamos agora sobre simetria de translação, né? Ou seja, ela é mais conhecida popularmente como a de transporte, né? Vou dar um exemplo aqui então para vocês sobre simetria de transporte novamente. Para quem chegou agora, eu tenho aqui minha malha quadriculada aqui, tá certo? Deixa eu fazer aqui meu caderno, ele já é quadriculado, tá? Eu peguei esse caderno quadriculado aqui que eu já tinha ele, já exatamente para esse conteúdo do sétimo ano aí ficar mais fácil. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui, tá, ó. Eu tenho um triângulo, deixa eu colocar aqui, um triângulo aqui. Tá ok? E aí ele tá falando que da própria, um quadrinho pra cima dele aqui, ó, independente de onde tá? Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui em cima, pode estar aqui embaixo. Ele só tá falando assim pra mim, ó. 1, 2, 3. Meu desenho vai ser um pouco da malha quadriculada, mas no meu caso aqui não tem problema, que eu tô só fazendo uma explicação pra vocês. Então a partir daqui, ó, eu vou subir 3, ó. Tá pedindo pra mim subir, tá vendo, ó? Ó o tamanho que tá meu vetor, ó. 1 quadrinho, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos. Então eu vou pegar a partir desse ponto aqui, ó. Eu vou chamar esse cara aqui de A. Tudo bem? Então eu vou subir ele 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então ele vai começar aqui, ó, onde terminou o meu triângulo, ó. E aí o restante eu só reproduzo, ó. Vai vir 2 pra cá, 1, 2, ó. E vai subir quantos? 1, 2, 3, ó. Vai subir aqui na ponta, nem ficou pra fora, ó. Aqui, ó. Transportei ele, chama translação. Tá certo? Agora, se eu tenho um mesmo triângulo aqui, ó, nesse outro quadradinho, nesse outra malha quadriculada minha aqui, ó. E eu tenho o mesmo triângulo, ó. Ele aqui e ele aqui. E o meu vetor está assim, ó. 1, 2, 3 também. Mas agora ele tá 3 o que aqui, ó? Para horizontal. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, cada um vai se adaptar de uma forma. O importante é... Ó, agora eu vou pegar esse ponto aqui, ó, tá vendo, ó? Então, eu vou puxar ele 3 pra cá, ó. 1, 2, 3. Então, ele vem aqui, ó. E aí, como eu peguei esse primeiro ponto, que eu também vou chamar ele de A aqui, ó. Então, eu vou baixar 3 aqui, 2 aqui e vou cruzar ele aqui, ó. Tá aqui o meu novo triângulo. Transportei ele 3 para a direita. Tá ok? Então, esse aí é a nossa simetria de translação por um vetor. Tá certo? Sempre a nossa simetria de translação, ela tem que ter um sentido e uma direção. E esse sentido e direção sempre vai ser dado por um vetor. Tá certo? Então, foi isso que nós trabalhamos agora. Agora, nós vamos falar sobre a simetria por rotação. Lembrando que, por enquanto, nós estamos falando de 3 simetrias, tá? Translação, rotação e reflexão. Translação é transportar ela exatamente igual, ela tem que ser isométrica, né? Que não perde dimensões e nem proporções nenhuma, tá certo? Depois nós vamos falar também da rotação, que é o que nós vamos falar agora. E a reflexão é que é de espelho, tá bom? Que é o mesmo formato, a mesma coisa que a gente vê na nossa câmera frontal do celular. Quando nós ligamos a câmera frontal do celular, você pode observar que a única coisa que acontece é que fica invertido, fica ao contrário. Porém, a gente não perde característica. Ninguém fica com uma orelha maior que a outra, um olho maior que o outro. Ninguém fica desse jeito. Fica exatamente o que a câmera está captando. Ela capta aquela imagem e reproduz para você na tela. Tá bom? Oi. Você fica com o olho maior que o outro por expressão facial sua. Tá certo? Ou se o seu olho já é um maior que o outro. E daí que a câmera está fazendo? Não é a câmera que está aumentando ou diminuindo o seu olho. A câmera está reproduzindo exatamente o que você está na frente dela. Se você, por exemplo, assim, se você aparece lá na câmera e você tem um olho mais fechado que o outro por alguma, sei lá, alguma formação sua física, ela vai reproduzir exatamente aquela formação física sua. Entendeu? Se você tem uma cicatriz, porque você, sei lá, caiu uma vez, se machucou, cortou o queixo, cortou o rosto, cortou a testa, ela vai reproduzir aquela falha que ficou no seu corpo, entendeu? Que é a cicatriz, tá certo? Bom, agora a rotação.
assim como a translação, a rotação de uma figura plana é um exemplo de isometria. Tá certo? Por que um exemplo de isometria? Porque não pode perder suas características. Para quem está observando na apostila aí, o primeiro exemplo é aquele exemplo que eu dei para vocês, ó. Eu vou fazer aqui na apostila também, ó. Vamos se dizer que o meu eixo, tá? O meu eixo é essa bolinha vermelha aqui, ó. Tá certo? Subindo, eu tenho 90 graus. Descendo, também eu tenho 90 graus. Tá certo? E aqui, eu tenho o meu eixo reto. Tá ok? Então, vamos supor que junto aqui, ó, a minha caneta está assim, ó. Nesse eixo aqui, ó. Tá certo? No eixo vertical. E eu falo assim pra você. Faça uma rotação dessa caneta 90 graus sentido horário. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir pra cá, ó. Pode ver, ela não perdeu a sua característica. Tá certo? Então, quando ela tá original, ela tá na posição dessa linha aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é o desenho original. Eu falo pra você, reproduz essa caneta, girando ela ou rotacionando 90 graus sentido horário. Você vai desenhar essa caneta assim, ó. Pode até desenhar ela aqui, não tem problema não, ó. Tudo bem? Entendeu o que é rotação? Aí se eu falar assim pra você, eu quero que você gire essa caneta, ela tá aqui, ó. Eu quero que você gire essa caneta, reproduza ela pra mim, desenhe ela novamente. 180 graus sentido horário. 180 graus ela dá meia volta ao seu eixo, né, ó. 360 é ela aqui novamente. 270, se ela tá aqui, ó. Eu quero que você faça ela 270 graus sentido horário. É aqui, ó. Puft. 270 graus sentido horário. Isso que é uma rotação pelo eixo. Tá certo? É o exemplo que tá ali da caneta, ó. A caneta tá assim e depois o desenho mostra ela assim. Então ela girou 90 graus. Tá certo? Isso é uma simetria pelo eixo, então é simetria de rotação. Tá certo? E ela também é uma simetria que mantém as suas características. Então ela é isométrica. Tá certo? Presta muito bem atenção nesses nomes que eu tô falando, porque pode ser que na prova de vocês tenha perguntas teóricas. Lógico, vocês vão achar essas respostas na apostila. Mas quem conseguir prestar atenção no que o professor fala, vai conseguir encontrar essas respostas mais rápidas, tá ok? Bom, oi, pode falar. Não. Essa linha é só como base, né, ó. Quando eu fiz essa linha aqui, ó, eu só fiz pra você ter uma base. Você pode colocar ela aqui mesmo. O ideal é girar no eixo, tá certo? Se o eixo tá aqui, ó, você vai reproduzir ela no eixo. Então, se ela tá aqui, você vai fazer assim com ela, ó. Tá certo? Ó, ela vai ficar aqui. Ou você pode puxar ela pra cá. Tanto faz. O importante é ela continuar no eixo. Você não fazer ela assim, ó. Se você fizer ela assim, ela não tá, ela passou do eixo que ele pediu. Entendeu? Tá certo? Bom, o primeiro exercício aí sobre a simetria de rotação, né? Estão aí umas figurinhas que até parecem aí a circunferência de um relógio. Como se estivesse marcando uma hora, né? Horas ou minutos aí. Deixa eu virar aqui a folha para mim reproduzir isso daí. Deixa eu só achar aqui. Uma folha limpa aqui. Esse caderno aqui eu usei ele um pouco antes, né? Vamos virando. Aqui, achei. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Ele tem assim, ó. A nossa circunferência tá assim, né? Uma tá assim. Aí nós temos aqui, deixa eu descer. Aqui, ó, nós temos um pontinho aqui que é chamado de O, que é a origem, tá certo? E logo em seguida, mais pro lado direito, eu pulo um quadradinho, eu tenho isso daqui, ó. E daí forma outra circunferência aqui. Circunferência é meio tortinha, mas o que vale é a intenção.
E aí ele pergunta qual é o tipo, né? Como que essa figura girou a partir do eixo. E ele tem essa aqui é a figura A, né? E nós temos a B aqui também. A B, a primeira, tá na mesma posição, né? E a outra, agora ela, a partir da origem, a origem está aqui. Ela passa 1, 2, tá aqui. Assim. Está aqui. Bom, vamos fazer primeiro a respeito disso aqui também. Aqui é a origem também. Deixa eu colocar a origem. Dessa primeira. Qual foi o giro dela? Bom, o giro dela eu sei que foi em sentido horário, né? Ó pra onde ela girou. Pra cá, ó. Quanto ela girou pra ficar nessa posição? Quem respondeu essa daí? 90 graus, isso mesmo. Ela girou 90 graus sentido horário. Tá certo? Então ela foi no sentido horário na direção de 90 graus. Girou 90 graus. E essa daqui? 180 graus, isso mesmo. 180 graus no sentido horário também. Tudo bem? Tranquilo aí sobre rotação por enquanto? Sim. Bom, agora nós temos o martelo aí, ó. No segundo exercício nós temos 4 martelos, né? Que seria o desenho do martelo no nosso eixo cartesiano, nos 4 quadrantes. Tá certo? Então ele tem assim, ó. Eu vou representar o martelo com uma outra figura que eu não sei desenhar o martelo, tá, gente? Então vamos lá. Nós temos ele aqui. Nós temos ele aqui. Nós temos ele aqui também. E na lousa lá eu até desenho o martelo, porque lá eu consigo apagar e desenhar de novo. Mas aqui no caderno com essa caneta aqui eu não arrisco. Porque se eu errar não tem como eu apagar. E aí vem algumas classificações ou algumas colocações, né? Vamos colocar cada desenho desse aqui, ó. Que eu fiz seja o martelo que tá na apostila de vocês. Deixa eu só abaixar um pouquinho mais aqui. E aí ele fala assim, ó. Aplicando uma rotação de 180 graus no sentido horário, o martelo A... Ah, deixa eu colocar aqui os nomes do martelo, né? Então esse martelo aqui, ó, chama A. Esse martelo chama-se B. Esse martelo chama-se C. E esse martelo chama-se D. Ok? E aí ele fala assim, ó. Aplicando uma rotação de 180 graus no sentido horário do martelo A, obtemos o C? Verdadeira ou falsa essa? Verdadeira, sabe por quê? Ó, se ele chegar até o B, é 90. Se ele vir até o C, 180. Então, a 1 é verdadeira. Aí ele fala assim na 2. Aplicando uma rotação de 180 graus anti-horário. Anti-horário é virar pra cá, tá? No martelo C, ele vira o D? Falso, né? Porque, ó, 180 graus seria assim, ó. O C vira B e depois ele vira A. Então, pra ser verdadeira, o C teria que virar A, tá bom? Então, a segunda é falsa. A terceira afirmação. Aplicando uma rotação de 90 graus sentido anti-horário no C, ele vira B? Ó, lê lá de novo. Verdadeiro, né? Lógico que vira, ó, 90 graus, ó. Ele é C. Se eu virar 90 graus, ele vira B. Então é verdadeiro. Beleza? E agora a 4, aplicando uma rotação de 90 graus sentido anti-horário em B, ele vira D? Falso, né? Então a quarta aqui, ó. A quarta afirmação é falso. Tudo bem? Viu? Viu como é fácil também rotação, gente? Tranquilo sobre rotação? Sim? Então tá bom. Então vamos seguindo aí. Deixa eu só virar a página do meu caderno aqui de novo. Eu vou precisar de uma página limpa para a próxima explicação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.
Depois vocês falam pra professora Marlene me dar parabéns, porque eu tô reciclando o caderno, tá? Não tô poluindo a natureza. E ela é professora de ciências, ela vai gostar muito disso. Então vamos lá, partindo agora para reflexão. Bom, reflexão vocês fazem isso. As meninas então, eu acho que de 24 horas do dia elas passam 32 fazendo a simetria por reflexão, né? Que seria se olhar no espelho, se olhar na câmera frontal do celular. Os meninos também tem bastante hoje que fazem isso, mas as meninas ganham em disparada, né? As meninas aí vivem se olhando aí pra ver aí se encontra alguma imperfeição em algum lugar. Bom, então o que eu digo pra vocês sobre reflexão? Deixa eu fazer uma coisa aqui, tá? Deixa eu ver aqui que tem um recadinho aqui. Sim, tá. E a Natália, a Kailane perguntando que página. Agora, Kailane, desculpa a demora, tá? Porque eu tô reproduzindo aqui a apostila, eu não consigo ficar olhando toda hora. Agora nós estamos na página 268. Bom, como eu tinha falado pra vocês sobre a simetria de reflexão, né? A simetria de reflexão nada mais é do que se olhar no espelho, né? Ou se olhar na câmera frontal aí do seu celular, né? Ela tá refletindo aquilo que ela está captando, né? Quando você olha para a câmera, ela reflete aquilo que a câmera está captando, a lente da câmera, né? Tá ok? Então, o que é muito importante nós vemos na reflexão? Que tudo que é reproduzido por câmera de celular, câmera filmadora, né? Ela capta de uma forma e reproduz de um outro. Nas máquinas fotográficas, vamos dizer assim, ou nas câmeras traseiras do celular, né? Ou câmera mesmo para filmar alguma coisa, câmera profissional, ela tem um mecanismo onde toda a câmera vai captar o contrário, tá? Mas essas câmeras de traseira de celular, câmera fotográfica, tudo, ela tem um mecanismo que ao mesmo tempo que ela capta invertida, ela já vira para apresentar a imagem para você. Então é um mecanismo. Mas tudo que é captado ao contrário, tá bom? O nosso cérebro também, o nosso globo ocular, ele tem essa função, tá bom, gente? Eu não vou saber explicar muito bem pra vocês, porque isso é coisa de ciências. Mas pede pra Pro Marlene, se ela tiver um tempinho na aula dela, fala pra ela que eu tô explicando pra vocês sobre reflexão, fala pra ela explicar um pouquinho sobre a função do globo ocular. É assim, é um negócio muito interessante. Nós, na verdade, nós captamos muitas coisas invertidas no nosso olho. É o nosso cérebro, o nosso nervo óptico, né? Que manda uma mensagem uma mensagem que eu digo entre aspas, tá, gente? Que se comunica aí com o nosso cérebro e ele inverte. Eu não sei exatamente como que é essa inversão, porque isso aí é coisa de ciências, tá bom? Mas nós, os seres humanos, já temos esse mecanismo muito antes desse mecanismo entrar dentro de um equipamento, tá bom? Até porque eu já falei pra vocês, né? Não existe nada mais perfeito do que nós. Nós só não sabemos utilizar os nossos mecanismos, né, naturais aí. Tudo bem? Então, reflexão nada mais é do que reproduzir uma imagem, já fala, né, refletida. E aí tá dizendo sobre reflexão, né, que é a imagem que é espelhada ou captada por uma máquina fotográfica, tudo aquilo que eu já mencionei para vocês nos vídeos anteriores que tem aí para vocês. Bom, vamos falar sobre reflexão em relação a um ponto, né? E vamos falar reflexão em relação a uma linha, tá certo? Primeiro vamos falar aqui sobre reflexão através de uma linha, né? Que seria reflexão através de um espelho, tá certo? Então lá na página 270 vai ter um desenho para vocês, um trapézio, nesse formato aqui. Deixa eu ver quantas linhas ele pula. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Tem um trapézio assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele sobe 2 linhas. 1, 2. Ele vem até aqui, ó. Tá certo? Aí faz assim, assim. Aí vem pra cá. Opa, passei direto. Ele faz assim, ó. Tá certo? Nós temos esse trapézio aqui. E aqui ele tem uma linha aqui, ó. Deixa eu ver, tem 2 de espaço. 1, 2. Ele tem uma linha aqui, ó. Essa linha tá representando o espelho, tá bom? Como se tivesse um espelho na frente dele. Então, o que ele vai transmitir para esse lado? Ele vai transmitir a mesma figura, porém ela invertida, tá bom?
ela vai, como se estivesse virando a página de um livro aqui, ó. Tá ok? Ela vai só transmitir invertida, como se eu estivesse virando esse caderno, ó. O espiral que tá aqui, ó, ele vai vir para esse lado aqui. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Também vou pular duas, tá bom? Ele vai vir aqui, ó. Aqui tá a primeira ponta dele, do lado maior eu também vou descer duas. Então, ó, pulei duas pra cá, ele vai ter que vir até aqui. Pulei mais duas, então ele vai vir isso aqui, assim, ó. Que é a base maior dele. Ele vai subir aqui. E ele vai fazer isso aqui. Daqui ele vai vir até aqui. Que é porque ele vai descer aqui, ó. Tá aqui, ó. Fiz a minha reflexão por uma linha, ou seja, né, a reflexão por espelho, tá certo? Observe que ele não perdeu as características, ó. Ele só virou pra cá, ó, tá vendo? Ó? O fundo que tava aqui veio pra cá, a frente que tava aqui veio pra cá. Obedecendo, tá bom, ó, a quantidade de quadrinhos que ele tá afastado, tá ok? Tudo bem até aí? Tudo bem? Porque sabe por que tem que obedecer? Ó, vou dar uma ideia pra vocês. Pra quem tem um espelho grande em casa, se você colocar o espelho encostado no chão e o espelho conseguir refletir a sua imagem dos pés, vamos colocar dos pés até a cintura, você vai perceber que a reprodução vai estar igual. A distância que você vai tiver do espelho vai ser a distância que você vai estar lá na reflexão. O espelho jamais vai reproduzir uma imagem a você 3, 4 pisos para trás ou 3, 4 pisos para frente, entendeu? Ele vai reproduzir você exatamente no piso que você está. Porque somente uma reflexão, tá ok? Nós estamos transportando. Quando eu transporto por um vetor, eu posso transportar para onde eu quiser. 4, 5 quadradinhos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Mas quando é uma reprodução por reflexão, eu não movimento nada. Eu vou transmitir, vou fazer a simetria dessa imagem no mesmo local exato, contando as casinhas aqui, ó, os quadradinhos, tá ok? E reproduzindo ela idêntica. Se perder, ela não fica isométrica e aí já era. Ó, vamos fazer o próximo. Esse próximo desenho eu confesso pra vocês que eu apanho bastante pra fazer ele, tá? Deixa eu fazer o próximo, deixa eu separar isso aqui, ó. Confesso pra vocês que eu apanho bastante pra fazer esse desenho aqui, mas vamos lá. Esse também tá pelo espelhamento. Ele tem 1, 2, 3 quadradinhos pra baixo, ó. 1, 2, 3. Aí ele vem na parte superior aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele vem, ó. 1, 2, 3, 4. Aí ele pula 1 e vem a outra parte dele aqui, ó. E aí ele desce 3. 1, 2, 3. Aí ele faz a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Fica um vazio e ele preenche um aqui. Igual tá aqui em cima. Aí ele vai subir 2 pra cá reto. 1, 2. E vai fazer assim. Aí ele vai descer 2 pra cá reto. 1, 2. E vai descer assim. Tá certo? Então esse é o desenho que a apostila deu. Aí observe, ó, que ele vai pular uma linha, tá vendo, inteira, ó. E vai fazer aqui a reflexão aqui, ó. Por uma reta, ó. Tá aqui, ó. Agora eu vou ter que reproduzir o mesmo desenho espelhado. Se ele tá espelhado, ele vai ficar ao contrário, tá? Tudo bem? Tudo isso que tá aqui em cima, ó, ele vai ficar ao contrário. Então esses cortes vão se inverter. Tá bom? Os cortes vão ficar invertidos, ó. Vamos lá agora, ó. O tamanho é o mesmo, ó. Eu vou pular... Na verdade, que eu acabei pulando 2 sem querer. Então eu vou pular 2 aqui também, ó. Então aqui, ó. Como que ele vai ficar agora? Ele vai ficar assim, ó. 1 pra cá. Vai descer 3. Tá certo? Aí eu vou deixar um quadradinho vazio. Ele vai descer 2 aqui. Vai vir 4 pra cá. 1, 2, 3, 4. Tá certo? E vai descer. Aí ele vai vir 4 pra cá também, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui ele vai fazer assim. Tá certo? Vai vir um pra cá, vai subir 2. E aqui ele vai fazer assim, ó. Tá aí a reprodução do meu desenho. Tudo bem? Aí sobre a correção do exercício B.
Tranquilo? Todos estão... Para todos está tranquilo? Vamos partir para o próximo então, ó. No exercício 2, ele já fala sobre um eixo, tá ok? Ele fala sobre o eixo. Quando nós falamos sobre o eixo, ó, faça a reflexão das figuras em relação ao ponto O. Então agora quando a gente fala sobre o eixo, nós vamos fazer o que aqui, ó? Se um tá aqui, o outro vai estar assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó, da caneta, ó. Se essa caneta tá assim, essa caneta vai estar assim, ó. Deixa eu colocar ela mais pra cima. Essa caneta vai estar assim, ó. Ela girou sobre o eixo, tá certo? Então ela não vai estar mais certinha aqui, ó. Vai estar sobre o eixo, tudo bem? Então vamos lá, deixa eu virar a página aqui pra gente fazer isso aí também. Ixi, gente, já passou a hora da aula, né? Desculpa aí, ó, vocês já passamos 7 minutos da próxima aula de vocês. Podem ir lá pra outra aula lá, pede desculpa pra professora, tá bom? Eu nem percebi a hora passando. Tchau, tchau. Na próxima aula de hoje a gente explica de novo. Tchau, tchau.